Fala galera, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui na revisão de potenciação. Vamos falar hoje sobre a raiz centésima aritmética. Meu nome é Leão Cavalcante Lima, sou professor do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Floresta. Faremos a definição e daremos exemplos, resolveremos alguns exercícios e deixaremos uma atividade para que vocês possam estar praticando. Definição. Dado o número real não negativo, A, e um número natural n, com n maior ou igual que 1, chama-se raiz enésima aritmética de A. O número real não negativo B, tal que B elevado a n dá igual a A. Em símbolos, é isso aqui, ó. Você vai ter a raiz enésima de A igual a B, se e somente se, primeiro, B é maior ou igual que 0, e outra coisa que tem que acontecer é que o B elevado ao índice da raiz, B elevado a n, tem que dar igual a A. B elevado a n dá igual a A. Observação. O número raiz enésima de A, chamado radical, indica a raiz enésima aritmética de A. A é chamado de radicando e n é chamado de índice. Outra observação, ó, ao indicar a raiz quadrada de um número, a gente pode optar por uma dessas duas maneiras, ó. Ou a gente coloca a raiz quadrada de A com esse 2 aqui no índice, ou então a gente pode omitir esse 2 e já vai saber que está trabalhando com a raiz quadrada, tá bom? Alguns exemplos. A raiz quinta de 32 é 2, porque 2 elevado ao índice 5, ó, 2 elevado a 5 dá 32. 2 elevado a 5 dá 32, então a raiz quinta de 32 é 2. A raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 elevado ao índice 2, ó, 3 ao quadrado dá 9. 3 ao quadrado dá 9. Raiz sexta de 1 é 1, pois 1 elevado a 6 dá igual a 1. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado ao índice 3 dá igual a 8. 2 elevado a 3 dá 8. Raiz sétima de 0 é 0, porque 0 elevado a 7 dá igual a 0. Observação, decorre dessa definição que apresentamos, que a raiz enésima de A, tudo isso aqui elevado a n, dá igual a A. Ou seja, sempre que você tiver o índice de uma potência coincidindo com o índice da raiz, numa forma dessa expressão aqui, a gente pode cancelar esse n e ficar só com a expressão de dentro. Só o A aqui, ó. Outra observação. Também decorre da definição o seguinte. Raiz quadrada de 25 é 5. E não está correto escrever raiz quadrada de 25 igual a mais ou menos 5. Raiz quadrada de 25 é 5, porque na definição 1 a gente exige que essa resposta seja um número positivo, tá ok? Olha lá. Raiz quadrada de 16 sobre 9 é 4 sobre 3, e não mais ou menos 4 sobre 3, o mesmo motivo decorrente da definição 1. Agora, entretanto, se você escrever assim, menos raiz cúbica de 27, a resposta disso dá menos 3, porque esse sinal de menos aqui, que aparece no 3, ó, menos 3, ele não provém da raiz, ele provém do sinal que já aparecia na frente, antes de a gente fazer a operação, tá ok? Da mesma forma, ó, menos raiz quadrada de 4 é igual a menos 2, onde esse menos está provindo desse sinal aqui da frente e não surge da raiz, tá bom? Também, ó, mais ou menos raiz quadrada de 16 é igual a mais ou menos 4, pelo mesmo motivo, tá bom? Olha, tome cuidado ao extrair a raiz quadrada de um número perfeito, de um quadrado perfeito. Olha, raiz quadrada de A ao quadrado é igual ao módulo de A, tá ok? Vejamos aqui um exemplo numérico. Ó. Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é o módulo de menos 3, que é 3. Ou seja, essa resposta aqui final, a gente tem que dar ela sempre positiva. Por isso que a gente considera o módulo nessa expressão, porque a gente não sabe se o A é positivo ou negativo nesse caso. Então, a gente pega sempre o módulo do número. Então, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado
é igual ao módulo de menos 3, que é 3. E está errado escrever assim, ó, cancelar esse 2 diretamente com o índice da raiz e colocar a resposta menos 3, tá ok? Está errado e a gente tem que dar a resposta com ela positiva, tá bom? Então, por isso que a gente considera o módulo do número. Também aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. E não só x cancelando. A gente só poderia colocar o x diretamente se a gente soubesse de antemão que o x fosse um número maior ou igual que zero. Aí essa expressão seria válida. Mas na dúvida, a gente tem que considerar o módulo de x. Vejamos algumas propriedades, tá bom? Dados A e B pertencentes aos reais e M inteiro, N e P naturais sem ser o zero, temos as seguintes propriedades. Primeira, a raiz enésima de A elevado a M é igual a raiz, aí aqui no índice, em vez de ter N, eu boto N vezes P, e no expoente de A eu coloco M vezes P. Ou seja, a gente multiplicou tanto o índice da raiz quanto o expoente do A por um mesmo valor natural, que foi o P. Segunda propriedade aqui, ó. Raiz enésima de A vezes B. Isso é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Ou seja, se eu tiver uma raiz enésima de um produto, isso é o produto das raízes enésimas, tá ok? A gente pode separar, desde que aqui seja uma multiplicação, tá bom? Na soma isso já não é válido e eu vou fazer essa observação mais na frente. Terceira propriedade, ó. Raiz enésima de A dividido por B. Isso é igual a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Estou considerando aqui o B diferente de zero para que faça sentido a divisão aqui, faça sentido a fração, tá bom? Quarta propriedade, raiz enésima de A elevado a M, esse M aqui que está no expoente do lado de fora do parênteses, ele pode entrar dentro da raiz, ficando aqui no expoente de A. E outra, a quinta propriedade, raiz pésima da raiz enésima de A. Então, esses dois índices aqui da raiz, eles vão multiplicar. Então, fica raiz n vezes p de A. Então, esses dois índices aqui multiplicam, tá bom? Observação. Note que se B pertence aos reais e n é um número natural não nulo, temos o seguinte. Se B for maior ou igual que zero, vai valer isso. Ó. B vezes a raiz enésima de A, eu estou interessado em colocar esse B dentro da raiz. Então, ele vai entrar com o mesmo índice da raiz. Ó. Se o B for maior ou igual que zero, ele entra sem problema nenhum. Vai ficar B elevado a N vezes o A dentro da raiz enésima. Se o B for maior ou igual que zero, esse B entra dentro da raiz com um expoente que é conhecido com o índice da raiz. Tá bom? No caso, o B maior ou igual que zero, entra sem problema nenhum. Se o B for menor que zero, ele vai ter que deixar o sinal negativo do lado de fora. Então, vai ficar assim, ó, B vezes a raiz enésima de A. Mas B é negativo, então ele deixa o sinal de menos aqui fora e vai ficar a raiz enésima de A vezes o módulo de B elevado a N. Fica elevado ao mesmo índice da raiz. E apresenta aqui o módulo, porque uma vez que ele é negativo, considera o módulo e ele se torna positivo. Então, se o B é negativo, ele vai deixar o sinal aqui do lado de fora, ó. Quero colocar ele para dentro, ele fica o sinal do lado de fora e ele entra o módulo de B elevado a N dentro da raiz. Vamos ver alguns exemplos. Olha aí, temos aqui 2 vezes raiz cúbica de 2. Como esse 2 é positivo, e eu vou colocar ele dentro da raiz, ele vai entrar com o índice 3. Então, vai ficar o seguinte, raiz cúbica de 2 vezes 2 ao cubo. Esse 2 aqui entrou e entrou com o índice da raiz, que é o 3. Então, 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 2, 16. Então, a resposta fica raiz cúbica de 16. Da mesma forma aqui, ó, menos 3 vezes a raiz de 5, raiz quadrada de 5. Então, agora esse menos 3 aqui, ó, número negativo, eu vou deixar o sinal de menos do lado de fora e vou colocar só o módulo de 3, o módulo de menos 3 dentro, que vai dar 3. Então, vai ficar menos, do lado de fora, raiz quadrada de 5 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 5, 45. Então, menos
raiz quadrada de 45. Outra aqui, menos 2 vezes a raiz quarta de 3. Esse 2 vai entrar, vai deixar o sinal do lado de fora e vai entrar 2 à quarta. Então, ficou menos raiz quarta de 3 vezes 2 à quarta, que dá igual a menos a raiz quarta de 48. Tá ok? Observação. Não é verdade que a raiz quadrada de A mais B é igual à raiz quadrada de A mais a raiz quadrada de B. Essa relação vale quando a gente tem raiz quadrada de A vezes B, que fica a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B. Mas no caso da soma, isso não é verdade. Ó. Por exemplo, se você considerar o A igual a 9 e B igual a 16, ó, raiz de A mais B vai ser raiz de 9 mais 16. 9 mais 16 dá 25 e a raiz quadrada de 25 é 5. Se eu fizer a conta dessa forma, dá 5. Agora, se eu fizer separando, raiz de A mais raiz de B, ó, vai ficar raiz de 9 mais a raiz de 16. A raiz de 9 é 3 e a raiz de 16 é 4. E 3 mais 4 dá 7. Então, por um lado, a raiz quadrada de A mais B dá 5 e, por outro, a raiz quadrada de A mais a raiz quadrada de B dá 7. O que mostra que esses dois são diferentes, tá bom? Então, não é verdade que a raiz quadrada de A mais B é a raiz quadrada de A mais a raiz quadrada de B.